Boa noite, vascaíno. 777 parte, enquanto teve no comando do Vasco, deu calote. Não pagou ninguém no departamento de futebol do Vasco e ainda aumentou a dívida da Vasco da Gama SAF. É brincadeira. E olha, não é boato, não é da boca para fora, não. Está provado em documento. Vamos falar sobre isso. Vamos também atualizar algumas notícias do Vasco de hoje, né? Questão do Nuno Moreira, questão do Lloyd que está viajando. Cadê o Lloyd? Vem ou não vem? Vai chegar a que horas? Vamos bater um papo sobre isso. E também vamos falar sobre a questão do Engenhão, do BEP, Norte e Sul fechado. Vai só com 35 mil, ou vai com capacidade máxima de 50 mil. Enfim, vamos bater um papo sobre tudo isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral pra gente, de pegar o link desse vídeo e compartilhar nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, vai ajudar demais a gente. Vamos embora para as notícias, que tem muita coisa para falar nesse resumo gigante. Tá recheado hoje, hein? Boa noite, vascaíno. Meu nome é André Luiz, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Está entrando no ar o programa Resumo Gigante. E vamos fazer um resumão do dia do Vasco, que foi, para variar, é sempre um dia muito agitado, né? A primeira notícia é legal, vamos começar com uma notícia boa, né? Que é a do Nuno Moreira. Eu cheguei a falar isso aqui no Almoço do Gigante, no programa Almoço do Gigante. O Nuno Gonçalo Rocha Moreira bidou. Tá aí, ó, foi registrado no BID, né? Então ele vai poder jogar contra o Flamengo se o Carille quiser. Tanto ele como o Garré estão à disposição do Carille, né? O Benjamin Garré e o Nuno Moreira estão à disposição do treinador Carille. Quem não está à disposição do Carille é o Tietê, cara. O Tietê se machucou no jogo contra o Botafogo, aquela pancada, ele vai dividir uma bola, né? Ele sente, ainda joga mais um pouquinho, mas logo depois ele sai. O Tietê está com uma lesão no menisco, né? Deu uma lesão no cruzado, eu acho que é o posterior, cruzado direito posterior, um negócio assim, no joelho do Tietê. Olha, não é grave, não vai precisar de cirurgia, não é cruzado anterior, né, não sei o quê, não é nada disso. Mas é uma lesão que está incomodando. O Vasco está observando ele, parece que ele não vai para esse primeiro jogo, vai ficar em tratamento, mas de qualquer maneira ele está em observação, mas não está treinando. Não treinou hoje, não treinou ontem. Olha, é difícil do Tietê ir para essa partida. Pancada no joelho assim é complicado, mas o Vasco entende que foi só um trauma, criou o hematoma, mas não é uma lesão que possa tirar ele do jogo. Depende de como ele vai se recuperar. Essa que é a história. Então, vamos acompanhar o dia a dia do Tietê para ver se ele vai conseguir ir para o jogo ou pelo menos ser relacionado. Hoje ele está fora. Hoje ele não vai jogar sábado contra o Flamengo. Outra história é essa história aí do Engenhão, né? A história do Engenhão. O Vasco quis o Engenhão, fez bem, na minha ótica é que o Vasco fez bem, já falei sobre isso no Almoço do Gigante, né? Por que o Vasco tem que levar o jogo, tirar o jogo do Maracanã, né? Não é que, o Vasco tem que ganhar o jogo, ok. Mas a pessoa fala assim, o Vasco vai perder pro Flamengo em qualquer campo. Porra, tá, cara, e daí? E daí, meu amigo? A discussão não é essa, entendeu? Não está se discutindo se o Vasco vai ganhar ou vai perder. Ninguém está trocando o campo, saindo do Maracanã, por questão técnica. Não é isso, acho que você não percebeu. Quem está falando isso ou não é vascaíno ou gosta de falar besteira e não raciocina. O Vasco, falar rápido aqui que eu já falei isso no Almoço Gigante, o Vasco está trocando o mando de campo porque não tem o mínimo cabimento você ser mandante no Maracanã e pagar 250 mil reais de aluguel e não ter direito à renda do estádio. O último jogo que o Vasco foi mandante contra o Flamengo faturou mais do que o Vasco, que era mandante. Você acha que isso é certo? Você acha que é justo? O Vasco aluga o estádio, mas não tem direito aos camarotes. O Vasco aluga o estádio, mas não tem direito ao estacionamento. O Vasco aluga o estádio, mas não tem direito à receita dos bares e do entorno. Pô, tu tem noção do que é isso? Você alugou o estádio pra quê? Olha... não, mas o Flamengo deixou você jogar lá. Vamos parar com essa humilhação. O estádio é dos caras, não é do cara? Deram o estádio pros caras. Acabou, cara. O governo do Rio de Janeiro deu o estádio pro cara. Não vi ninguém do Vasco, torcida do Vasco, ir lá reclamar, ir lá em Laranjeira, querer quebrar tudo, brigar com o Cláudio Castro. Ninguém fez nada. Os caras entregaram o estádio para o Flamengo. E o Fluminense é o agregado, o amiguinho, o coleguinha, né? Eu deixo você brincar comigo para não ficar brincando sozinho. É só isso. Mas entregaram o estádio para o Flamengo, com
todos os direitos para eles. Então eles fazem o que querem, cara. E aí você vai para esse, ainda vai jogar lá quando o mando de campo é teu. O mando de campo é do Vasco, o jogo tinha que ser em São Januário, mas aí o BEP não permite. O regulamento da competição, um rapaz inscrito até falou isso, que eu acho que eu não falei no vídeo do almoço, vou repetir agora. O regulamento do Campeonato Carioca prevê as semifinais com torcida meio a meio, 50% a 50%. Bacana. Isso porque a FERJ queria fazer as semifinais todas do Maracanã. Mas para isso acontecer, a FERJ tinha que ter alugado o Maracanã e tomado o Maracanã para ela nesse período. Não fez. Então fica esperando liberação do Flamengo, que é o rei, que é o dono do negócio. Ora, assim, se o regulamento prevê 50%, 50%, o Vasco não pode jogar em São Januário. Mesmo assim, o Vasco tentou fazer o jogo lá com 90-10 e o Flamengo faria o segundo jogo com 90-10 no Maracanã também. Também não pode. Eu acho que o Vasco tem que lutar para fazer os clássicos em São Januário, torcida única. Com exceção do Botafogo, que a gente não tem problema. Mas quando a gente for no Maracanã pegar o Fluminense, só a torcida deles, não tem problema não. Em São Januário, torcida só do Vasco. E ponto final, cara. Eles acabaram os caras para jogar lá, acabou. Os jogadores do Flamengo vão até agradecer de jogar em São Januário, porque o campo é muito melhor do que o do Maracanã. É um campo horroroso. Então, cara, a verdade é essa. Mas, infelizmente, ainda tem essa discussão que não pode fazer clássico, de torcida única, que se é a falência de segurança do Estado. Em São Paulo, o Estado é muito mais seguro do que o nosso. Tem violência lá, mas não é igual ao Rio de Janeiro. Chega nem perto do Rio de Janeiro. E a torcida única. Minas Gerais também, torcida única. Mas o Rio está vivendo esse glamour idiota aí. E aí não pode fazer torcida única. Tem que fazer torcida única, meu amigo. Tem que fazer torcida única e rápido. Bem rápido. Mas, dito isso, o BEP, então, pediu para que o Engenhão, já que ia ser o jogo do Engenhão, que o Vasco indicou o Engenhão, que pediu que o Engenhão não tivesse as áreas Norte e Sul vendidas de ingresso. Então o Engenhão ia ficar sem a área Norte e sem a área Sul. Só a Leste e a Oeste seriam vendidos ingressos. O que cai mais ou menos a capacidade do estádio em 10 mil frequentadores, 10 mil torcedores a menos no estádio. O Vasco teve uma reunião com o BEP hoje, conversou com o BEP e mudou essa história. O BEP hoje já aceitou a Norte e Sul novamente. Então vai ter ingresso para Norte, vai ter ingresso para Sul, para Leste e para Oeste. Vai ser normal o estádio completo com sua capacidade máxima. Tá falado? Agora vamos falar o Lloyd, cara. Tem a história do Lloyd. Quero falar logo do negócio da 77 partes, mas tem o negócio do Lloyd. O Lloyd estava no consulado brasileiro adiantando algumas coisas lá em Portugal. Ele adiantou algumas documentações lá no consulado brasileiro e está viajando e chega amanhã cedo. A gente não tem o horário do voo ainda. Vai ter Aeroloid? Se divulgar, né? Será que a galera vai lá receber o Lloyd? Qual vai ser a musiquinha pro Lloyd? Paê foi aê, paê. Teve hoje tem gol do Ribamar. Qual vai ser a música pro Lloyd? Porque o Lloyd a gente tem que ter calma, porque não pode sufocar o artista. Ele é o Picasso. O cara mandou essa na live. E aí, vai ter Aeroloid? Vamos lá receber o Lloyd? É uma questão, né? Mas vamos voltando às coisas sérias do Vasco, sempre muito sérias. O nosso amigão aí, ó, Josh Vander, aquele que falou que era o último jogo Vasco-Flamengo com diferença de orçamento. Pô, de lá para cá já tivemos 3 milhões de jogos com o Flamengo sempre aumentando o orçamento deles para o nosso. Mas aí o mentiroso do Josh Vander, né, ele e sua turma, o Vasco conseguiu hoje na justiça, o Vasco entrou ontem e hoje foi deferido o pedido de recuperação judicial. O que isso tem a ver com o Josh Vander? Isso tem a ver porque no pedido de recuperação judicial o Vasco comprova que a empresa 777 Partes, quando esteve à frente da Vasco da Gama SAF, ela só pagou 18% do movimento do futebol. Ou seja, das compras que ela fez de jogadores, luvas, contratos, salários e tal, ela só pagou 18% dessas despesas de futebol, deixando uma dívida para o Vasco de 358 milhões. Aumentou a dívida da empresa Vasco da Gama SAF em 358 milhões. A empresa Vasco da Gama SAF já nasce com uma dívida de 900 milhões, que foi a herança que veio do associativo. E aí ela passou para esses 900 milhões mais 358 feito pela 77 Partes. A 77 Partes parece por documento que realmente coloca 310 milhões e aumenta a dívida 358 milhões. André, onde é que tá a confusão? Não pagou ninguém. Para onde foi o dinheiro? Tem que pesquisar. Lembra que quando o Pedrinho entrou com a liminar, o juiz mandou um perito lá e o Lúcio Barbosa não deixou o perito subir?
e começou a cortar, a queimar documento. Ficaram 2 dias questionando se o perito podia subir, até que o juiz falou, não, vai subir, mas perdeu o efeito de surpresa e os caras tinham picotado. O perito fala isso, tem sintomas, sinais de fraude e de administração preocupante. Mas vamos colocar assim, muito complicado, mas não tenho como, o laudo do perito é esse, não tenho como avaliar o que e onde está, porque falta muitos documentos que foram extraviados. Ou seja, os caras picotaram os documentos que tinham que picotar, foi aquele corre-corre no escritório, todo mundo trabalhando até tarde, para picotar documento, porque no dia seguinte o cara podia aparecer. O cara apareceu 2 dias depois, e aí, meu amigo, a Inês estava morta, os caras deletaram todos os arquivos e os documentos de papel, os caras picotaram tudo e jogaram no lixo. Complicada essa história, o Vasco não vai conseguir provar isso, mas o Vasco pede também uma indenização a 777 Partners. Tá lhe falado? Olha, essa história... O Pedrinho está fazendo esse movimento e o Vasco está muito confiante que a liminar do dia que vai ser, de maio, agora que eu citei, que vai ser julgada no dia 12 de março, vai dar grande causa ao Vasco. Resolve o problema? Não resolve. Precisa resolver no arbitral. Mas o Vasco acha que no arbitral vai tomar os 31% da 77 Partner. Não é só retomar o controle da SAF, é retomar as ações, porque eles deixaram dívidas. Tem várias quebras contratuais, o Vasco quer uma indenização acima da dívida e do valor do aporte. O Vasco está pedindo quase 600 milhões de indenização. Não vai conseguir, vai ficar no acordo delas por elas e os caras vão devolver em ações. Os 31% que eles colocaram, eles vão acabar devolvendo para o Vasco vai ficar com os 100% para poder negociar. É isso que vai acontecer. Mas até lá, o Vasco tem que sobreviver, o Vasco tem que viver, o Vasco tem que tocar o negócio. Antes disso, o Vasco não deve conseguir vender a Vasco da Gama SAF, nem para grego, nem para italiano, nem para marciano, nem ninguém de Saturno, ninguém vai comprar a Vasco da Gama SAF. É exatamente isso. O Vasco está no caminho correto da recuperação judicial, é doloroso, é complicado, porque a gente não sabe, porque o Vasco tem muita gente complicada, muita gente safada dentro do Vasco, a gente não sabe daqui a 2 anos como vai ser a eleição, quem vai entrar, qual o cenário, quem vai entrar, se quem entrar vai honrar, se não honrar é falência, ou vai ter algum joguinho, um jogo para lá, não, tem sempre o Vasco tem sempre o gênio da lâmpada, o cara que saca muito, aí faz uma besteira, faz uma burrada qualquer, a gente não sabe o que pode acontecer, é isso que essa temeridade, né, que dá medo e insegurança a nós vascaínos, mas que o caminho está correto, e parece que vai ser em 10 anos. Agora o Vasco vai ter que apresentar um plano de pagamento, tem 60 dias para apresentar esse plano de pagamento. Parabéns à gestão do Pedrinho, está fazendo certo, está no caminho correto. A única vírgula que teve aí, a única sombra que teve aí foi esse desembargador que diz que é vascaíno, hein? Diz que o cara é vascaíno. Ele deu esse ganho aí para César de Partner, de o Vasco não poder movimentar sem antes pedir autorização da Justiça. Bom, foi um complicadorzinho a mais, mas o Vasco vai superar isso. Eu acho que o Vasco vai a Brasília e vai caçar essa decisão do desembargador. Se bem que eu acho que essa decisão cai se o Vasco ficar com a liminar. Eu não tenho muita certeza. Eu vou procurar um amigo meu que é advogado e vou bater um papo com ele sobre isso. Quem sabe se até sábado eu já não trago uma notícia dessa. Tá falado? Galera, essas foram as notícias do Resumo Gigante. Notícias boas, né, cara? Garré com Fritas está liberado. E Nuno Moreira vai estar à disposição. É isso aí, Vasco vai com seus reforços contra o Flamengo, se o Carille quiser. Tá arriscado o Carille deixar o nosso Garré com Fritas no banco para começar com o Ryan e deixar o Nuno Moreira no banco para começar com um menino Zuccarello. Aí eu acho que é complicado. Eu acho que tem que botar para jogar. Né? Já fez 2, 3 treinos. Futebol é assim. Treinou 2, 3 vezes, cara. Vai errar um pouquinho aqui, errar um pouquinho ali, mas vai acertar mais do que os meninos que vão jogar. Eu acho que são jogadores profissionais prontos. Tem que jogar. É um jogo pra gente grande. Se o cara é grande, ele chega e joga. Lembra do Verratti? Chegou e jogou. No primeiro jogo ele ficou no banco, entrou no segundo tempo, contra o Grêmio, São Januário, já entrou marcando logo o gol. Pô, é jogador grande, cara. Jogador grande é assim, ele entra e vai decidir. É jogador para jogo grande, cara. Eu acho que tem que botar os caras para jogar. Tá falando? Bem, é isso. Diz para mim aí, comenta aí o que você acha do Garré, do Nuno Moreira jogarem já sábado. O que você achou do Engenhão? Eu achei ok. E agora é uma boa, né? Que a Norte Sul voltou, então você vai ter 50 mil torcedores no Maracanã, 25 mil para cada.
né? Você vê como não é tanta vantagem para o Vasco assim, né? O bom seria o Vasco ter 20 mil vascaínos. Eu abriria a mão desses 5 mil vascaínos por 20 mil vascaínos em São Januário. Talvez financeiramente não, porque parece que a renda vai ser toda do Vasco, enquanto a outra renda vai ser toda do Flamengo. E aí o Vasco, agora se a renda for meio a meio, pô, podia ter feito em São Januário com torcida única e dava metade para os caras. Toma aí um pichulé aí. Eles iam aceitar, porque eles aceitam qualquer pichulé. Eles estão com grana, mas eles não estão rasgando dinheiro, não. Mas é isso. Comenta aí o que você achou do jogo cedo do Engenhão. Eu achei correto. Comenta o que você acha de se tem que colocar o Garré e o Nuno. Já estão bidados, já estão inscritos no campeonato. Eu acho que tem que colocar. Quero saber a sua opinião. Lloyd chegando amanhã, Lloyd não deve jogar mais, Lloyd não deve ser inscrito para o Carioca, porque o último dia de inscrição do Carioca é amanhã, quinta-feira. Não vai dar tempo para o Lloyd se inscrever para o Carioca. Lloyd só para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Não vai ser agora que a gente vai ver o nosso meio Riacho, meio Ribamar, né? Eu acho que ele é uma mistura dos dois. Vamos ver se da parte boa dos dois ou da parte ruim dos dois. Ai, Jesus. Haja coração, como dizia lá o Galvão Bueno. Galera, fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Amanhã tem vídeo no canal às 8 horas da manhã. O Café do Gigante, tá? Não esquece não. Esteja com a gente aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o Café do Gigante amanhã, 8 horas da manhã. Tchau.